Sétima questão da prova da SPSEC 2017. O enunciado é o seguinte: na ânsia pelo elixir da longa vida, por volta do século I, alquimistas descobriram acidentalmente a pólvora, referente em textos de alquimia pelos avisos quanto aos cuidados para não se misturarem certos materiais uns com os outros. A pólvora mais conhecida desde o final do século XIX como pólvora negra é uma mistura química que queima com rapidez. Foi extensamente utilizada como propelente em canhões e armas de fogo e atualmente ainda é empregada em artefatos pirotécnicos. Nitrato de potássio, enxofre e carbono, são os constituintes da pólvora negra. Sobre as espécies constituintes da pólvora negra, afirma-se que, aí ele dá o número atômico do potássio, do nitrogênio, do oxigênio, do enxofre e do carbono. Temos 5 afirmações para nós analisarmos se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação: o nitrato de potássio é classificado como uma base, segundo a teoria de Arrhenius. E aí, o que é que você acha? O nitrato de potássio é uma base? Ora, pessoal, ácido para Arrhenius, de acordo com a teoria aí de Arrhenius, ácido de Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátion exclusivamente o cátion H+, ou H3 ou mais. Então são ácidos de Arrhenius, HCl, HBr, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e por aí vai. Observe claramente que os ácidos de Arrhenius, né, eles começam com hidrogênio. É lógico que nem toda substância que começa com hidrogênio é um ácido, como a água, H2O, não é um ácido, a água é um óxido. Mas os ácidos de Arrhenius são substâncias que em solução aquosa se ionizam, liberando como cátion exclusivamente o cátion H+. Já uma base, segundo o conceito de Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como ânion exclusivamente o ânion hidróxido, OH-. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo 4 e por aí vai. Observe claramente que as bases, elas têm como ânion exclusivamente o ânion OH-. E aqui os ácidos têm como cátion, quando se ionizam, vão liberar exclusivamente o cátion H+, também chamado de H3O+, que é o cátion hidrônio. Então, será que, olha o nome, ácido bromídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, olha o nome das bases: hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo 4. Então, nitrato, isso não é uma nomenclatura de uma base, isso é uma nomenclatura de um sal. Então, sem dúvida, o primeiro item é falso, porque o nitrato de potássio é um sal. Eu queria lhe dizer aqui, quais são os principais ânions que é bom que você pregue aí na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, no teto, aí em cima da tua cama, para quando você estiver deitado assim, olhando para o teto, e você ficar sempre lembrando desses ânions. Então vamos lá, vamos colocar alguns ânions que é bom que você saiba, porque vai ajudar muito na construção de sais, ok? Por exemplo, SO4 2- é o sulfato, SO3 2- é o sulfito. Observe que esses ânions vão terminar com ato, eto ou ito, ok? Sulfato, sulfito. Nós temos o NO3-, que é o nitrato, e o NO2-, que é o nitrito. Nós temos o CO3 2-, que é o carbonato.
o HCO3-, que é o bicarbonato. Vamos colocar mais alguns, ok? Estou colocando aqueles que são fundamentais você lembrar. Vamos colocar o PO4-3-, que é o fosfato. O MnO4-, que é o permanganato. E o OCl-, que é o hipoclorito. Observe que todos até agora terminaram em ato ou ito. Os elementos da família 7A, ó, fluoreto, cloreto, agora estão terminando em eto, porque não tem oxigênio, tá vendo? Eles não têm oxigênio, os outros todos são oxigenados. Esses que não têm oxigênio, eto, cloreto, brometo, Br-, iodeto, S2-, sulfeto, Cn-, cianeto, ok? Meu amigo, você sabendo desses ânions aí, ó, você vai estar preparado para dar nome aos principais sais. Os sais que vão aparecer de forma concreta no nosso cotidiano. Ele disse ali, ó, nitrato de potássio. O nitrato de potássio, pessoal, o potássio é da família 1A, K1+. O nitrato é NO3-. Como as cargas são iguais, você cancela. É o KNO3. Deixa eu ver se você entendeu. Como é que seria o nitrato de cálcio? O cálcio é da família 2A. O cátion do cálcio é 2+. Sempre coloca o positivo na frente. O nitrato é NO3-. Aí, para formar o sal, você inverte as cargas. Como é que seria o nitrato de cálcio? O nitrato de cálcio seria o CaNO3,2. CaNO3,2. Nitrato de cálcio. Ok? Beleza. Então, o item 1 é falso. Nitrato de potássio. Nitrato de potássio. Nitrato de potássio é um sal, ok? E não uma base, como ele colocou. Alexandre, então eu estou vendo um ácido começando com hidrogênio, mas nem tudo começa com hidrogênio, é um ácido. Tem que se ionizar em solução aquosa, liberando como cátion exclusivamente H+. As bases têm como ânion exclusivamente a hidroxila. Um sal, geralmente a gente reconhece por exclusão, porque ainda tem um óxido. Um óxido é um composto binário. Tem que ter o oxigênio e só mais outro elemento. Por exemplo, alguns exemplos de óxidos aqui, ó. Óxido de alumínio, só tem oxigênio e outro elemento, que é o alumínio. Óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de potássio, ok? Óxido de chumbo 2, PbO. Então, veja, um sal, KNO3, é um ácido? Não. É uma base? Não. É um óxido? Não, porque tem 3 elementos. É um sal, ok? Então, ajuda muito. E essa nomenclatura, eto, ato, ito, esses sufixos são sufixos da nomenclatura de sais, ok? Primeiro item, falso. O nitrato de potássio é classificado como um sal e não como uma base de arrenos. 2. A 25 graus Celsius e um ATM, a variedade alotrópica mais estável do carbono é o grafite. E a do enxofre é a rômbica. Pessoal, isso é alotropia. Alotropia. O carbono, que é alotropia? É quando o mesmo elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes. Um mesmo elemento químico formando 2 ou mais substâncias simples diferentes, ok? Então, o carbono tem vários alótropos. Eu vou colocar os 2 naturais. Tem o carbono grafite e tem o carbono diamante. Grafite e diamante são o mesmo elemento,
carbono. O grafite é o mais estável. Se ele é mais estável, ele também é o mais abundante na natureza. O diamante é o menos estável e também é o menos abundante. O enxofre tem 2 alótropos. Tem o enxofre rômbico e tem o enxofre monoclínico. O enxofre rômbico é o mais estável. Lembre-se, o mais estável é o mais abundante na natureza. O menos estável, o menos abundante. Eu tenho que saber a alotropia do carbono, do enxofre, do oxigênio. O oxigênio tem O2 e O3. O gás oxigênio e o ozônio. O O2 é o mais estável. O ozônio é o menos estável. O mais estável sempre o mais abundante na natureza. Ok? E temos o fósforo. O fósforo nós temos o fósforo vermelho e o fósforo branco. Fósforo vermelho é o mais estável. O branco é o menos estável. Então tá vendo? Enxofre, o mesmo elemento químico, na forma de rômbico ou monoclínico. O elemento oxigênio, O2 ou O3, o mesmo elemento químico, sempre formando substâncias simples diferentes. O fósforo branco, P4, fósforo vermelho, P4N ou PN, ok? Eu sempre destaquei aí qual é o mais estável. O carbono tem vários alótropos, além do grafite e do diamante. Atualmente já foram sintetizados pelo homem diversos alótropos, como por exemplo, o grafite e o diamante, já são 2, aí temos os fulerenos, os nanotubos, as nanoespumas e os grafenos. Estou colocando aí 6 alótropos do carbono. Grafite, diamante, nanotubos, fulerenos, nanoespumas e grafenos, 6 alótropos, ok? Beleza. Então, a 25 graus Celsius, a variedade mais alotrópica, mais estável do carbono é o grafite e do enxofre é o enxofre rômbico verdadeiro. Item 2 verdadeiro, marque o item 2. Item 3. A fórmula do nitrato de potássio é KNO2. KNO2 não é nitrato de potássio, é o que, pessoal? Nitrito de potássio. Nitrato de potássio é KNO3. Então, o item 3 está falso. Já tínhamos visto ali que o nitrato de potássio é KNO3 e não KNO2. 4. O enxofre é um metal radioativo pertencente à família 6A ou família 16 da tabela periódica. E aí, pessoal, item 4, falso, porque a família 16, que é a antiga família 6A, né? Os 7 poloneses, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Isso aqui, ó, o enxofre é um ametal. O enxofre não é um metal. Oxigênio e enxofre são ametais, ok? Então o item está falso. Oxigênio e enxofre, ametais. Tanto é que eles tendem a formar ligações covalentes, né? E não ligações iônicas. Então o enxofre é um ametal. O item 4 marquei como falso. O enxofre não é radioativo, não é um metal, pertence realmente à família 6A, que é a família dos calcogênios da tabela periódica. Ok. E o item 5, o átomo de carbono, de número atômico 6, estabelece 4 ligações químicas e possui a variedade alotrópica diamante. É uma substância de alta dureza. Tem várias coisas para a gente analisar aí no item 5, para a gente analisar se é verdadeiro ou falso. Primeiro, ele diz que o carbono forma 4 ligações químicas. É verdade isso. O carbono ele pode formar 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 ligações duplas, ou uma tripla e uma simples. Ele realmente sempre forma 4 ligações, o carbono, nas substâncias orgânicas, né?
Aí, possui a variedade alotrópica diamante, correto? Além de diamante e grafite, nós vimos outras 4, ok? E possui alta dureza, correto? Cuidado, dureza não é a resistência a impacto. Resistência a impacto é tenacidade. O diamante não é muito tenaz, o aço é muito tenaz. Resistência a impacto não é dureza, é tenacidade. Então, o diamante não é muito tenaz. Se você der uma martelada no diamante, chore, que ele vai quebrar. Agora, se você der uma martelada no aço, não vai acontecer nada. Então, o que é tenacidade? Resistência a impacto. Dureza não é resistência a impacto. Para você saber qual é a substância mais dura do que a outra, você tem que passar uma na outra. Aqui, riscar a outra, e riscar é arrancar pedaço, é fazer um corte na outra, é a mais dura. Por que a gente diz que o diamante é uma das substâncias mais duras que existem? Porque ele risca qualquer coisa. Se essa lousa fosse de aço, eu tivesse aqui com um diamante na minha mão, e tivesse força suficiente, se eu passasse o diamante aqui, ó, ia ficar um rasgo na lousa, mesmo ela sendo de aço. Porque o diamante é duro, é mais duro que o aço, ele risca qualquer coisa. Inclusive, se essa lousa fosse uma lousa comum e eu estivesse escrevendo de giz, não é o giz que risca a lousa, é a lousa que risca o giz. Que riscar é arrancar pedaço. A lousa é mais dura do que o giz, tanto é que quem se acaba é o giz e não a lousa. Do mesmo jeito que você está escrevendo aí, fazendo suas anotações com grafite, ou de um lápis, ou de uma lapiseira, né? Não é o grafite que está riscando o papel, é o papel que está riscando o grafite, porque quem está se acabando é o grafite, ok? Então, riscar é arrancar pedaço. Então, o diamante é muito duro e é pouco tenaz. Tenacidade, resistência a impacto. Dureza, resistência ao risco. O diamante risca outros materiais, arranca pedaços quando você fricciona um no outro, ele arranca pedaços da outra substância. Então ele é muito duro, ok? Então não confundir dureza com tenacidade, que muita gente confunde, ok? Beleza, então tudo que ele falou é correto. O diamante é uma substância natural de alta dureza. Tanto é que é usado até nas pontas de brocas, para perfurar poços de petróleo, para cortar o vidro. Né? É uma pontazinha de diamante que você passa no vidro, ele risca o vidro. Depois é só dar uma pancadinha que o vidro quebra, ok? Então vamos captar aí os itens corretos. Item 2, o 1 foi falso, 3 falso, 4 falso e o item 5 foi verdadeiro. Então 2 e 5 verdadeiros. 2 e 5 verdadeiros, nós vamos marcar a letra B. Olha que questão maravilhosa, né? Revisamos aí funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos, os principais ânions dos sais que eu tenho que saber, ok? A alotropia, o mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Eu tenho que saber quais são os alótropos do carbono, do enxofre, do oxigênio e do fósforo e saber qual é o mais estável, ok? Um pouco aqui de tabela periódica, família dos calcogênios e também de propriedades da matéria, dureza, tenacidade, o carbono sendo tetravalente, muito legal. Então, questão bem abrangente, item B de bola, resolvida é a questão 7. Voltamos já já para resolver a próxima.